Agora vem a parte lá da pesquisa. Esse estoco, e se precisar mais, né? O que eu vou fazer? Eu vou cortar eles. Isso aqui vai ser a minha forma de prender o plástico no cano. Achei super boa, positiva a ideia, muito boa mesmo. Então, é isso. Houve umas modificações no projeto, ele vai ser feito todo com sombrite. Todo com sombrite e sem aquele plástico transparente em cima. Ó, já pus aqui um caminho de madeira para não sujar tanto o pé. E não só isso, mas esse caminho ele tá escavado, né? Ele tá escavado, como eu havia mostrado já antes. Então a água da chuva forte, às vezes ela vem e vai descendo para sair por lá o excesso, né? E para distribuir também a água para toda os lados das plantas aí. Já foi até plantado aqui salsão, cebolinha, coentro, batata ali naquele primeiro ali. Então a gente vê que eu usei aquelas cerâmicas velhas para manter aqui a estrutura de escoamento, né? Para não gerar tanta erosão e além da erosão manter o formato, ajuda a manter o formato no outro experimento que eu fiz aqui. E agora eu tô pondo o sombrite. A ideia da estrutura era ter coleta de água de chuva, mas não vai ter não, tem que ser mais bem elaborado para ter isso daí. E aí o sombrite veio uma pesquisa muito interessante que tá aí na página do vídeo. A pesquisa sugere a gente usar isso aqui. Um pedaço do próprio cano que eu fiz, eu corto na metade e uso ele para fixar o negócio das telas, seja plástico, sombrite aqui. Eu achei a ideia muito boa, né? Então eu abro aqui esse plástico e fixo. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Eu achei muito boa essa ideia. E como que eu tô medindo isso aqui? É com o próprio cano, né? O cano ali dá 2 metros de largura, de altura. Então eu ponho o cano aqui, corto um pouquinho a mais sempre e vou fazendo o tracejado aqui. Usa bem aquelas estruturas ali de aquelas presilhas do próprio cano. Você usa à vontade e fica bem firme, bem legal. Aí, tô fechando o local aqui. Vai bastante cano para cortar e fazer aquelas presilhas com o cano, né? Eu comecei primeiro pela frente e o fundo, pus o teto e agora tô pondo as laterais aqui. E eu vi que é bom cortar esses canos aqui que prendem com tamanhos diferentes. Às vezes você precisa de um pequeno, um grande. Aqui tá tudo meio parecido. E você usa uma porção. Você veja, eu prendi a lateral aqui. Aqui tem um pouco do teto. Aqui tem o que vai aqui na parte da frente. Você vai encaixando de uma forma que não tem buraco, né? Ele fica todo fechado. Aí você vai fazendo os encaixes. As rebarbas, por exemplo, isso aqui eu andei tirando já, essa aqui eu vou tirar em alguns lugares. E aí, por exemplo, aqui tá frouxo, né? Então eu vou lá, provavelmente eu vou pôr mais uma aqui. Então a gente vai fechando de todas as formas. A lateral usa embaixo também, usa bastante desses material aqui, né? Mas tá ficando legal. A porta eu vou fazer por último aqui.
Oi gente, tudo bom? Eu usei bastante daquelas presilhas de cano lá, bastante, né? Tá sobrando cano. E eu achei uma coisa interessante, assim, já teve geada, né? Para que serve esse sombrito? Eu vi que ele é contra geada, entrada de inseto, o meu é de 50% de redução solar. Então ele não é tão denso como o de 70%. Excesso de sol, né? Vento. Então são coisas que bloqueiam ali dentro. Ajuda a bloquear, né? A geada caiu aí nesse período agora de inverno. As plantinhas que eu coloquei ali não tiveram nenhum problema, ao contrário, as que estão aqui, os chás que estão sem proteção, queimaram bastante. Então eu achei bem útil, por causa do sol, de inseto, que aqui é uma área mais de floresta. Geada já comprovadamente funcionou. E um ponto interessante, quando chove forte, às vezes, a estrutura está quase pronta. Quando chove forte, por ser de cano e eu não colei, às vezes desmonta um caninho ali. Aí eu tenho que pôr de volta. Só que o interessante é que como ele está preso em várias partes agora por uma tela, o cano desmonta nessa ponta ali, ele cai e fica preso, ele fica pendurado por causa da tela. Então é uma estrutura que está meio que se autossustentando não só pelos canos, pelas escoras na base, mas ela se sustenta agora pela rede toda que está presa em vários pontos, né? Então é bem interessante, falta fechar essa lateral aqui da frente. E outro ponto que eu reparei quando chove, como eu não firmei, estiquei bem a tela, podem ver que fez barriga ali, ó, a chuva, ela tem seu peso ali na hora que cai a água, né? Não acumula água em cima, claro, ela cai, mas é o suficiente para fazer essas barrigas. Aí eu vi que você pode pegar uma daquelas presilhas ali de cima e você vai fazer esse movimento assim, vai girar ela. E quando você gira ela, ela estica, né? Isso eu fiz já do outro lado, na parte lateral, em algumas regiões que precisa. Então você gira a presilha e ela vai puxando aquela tela de modo que vai ficando mais esticado, né? E quanto mais presilhas tem, depois mais difícil de formar essa barriga. A hora que eu for pôr essa parede lateral agora, eu vou puxar essas presilhas ali em cima para elas esticarem essa barriga. Daí eu vou pôr a parede lateral e vou pôr mais ganchos, né? Dessas presilhas, aí vai ficar bem firme.